Olá, eu gostaria de iniciar uma série de vídeos falando de um assunto que não é agradável, porém é um assunto que todos nós iremos enfrentar um dia. Quem não enfrentou, irá enfrentar, que é a perda de uma pessoa que se ama muito. Amanhã, dia 2 de julho de 2021, completa então 8 meses que eu perdi a minha esposa, que eu perdi a Tereza, uma pessoa que eu amei muito, uma pessoa que foi minha amiga, minha companheira, que me ensinou a perdoar. E sempre trazia um sorriso no rosto. Então, eu estarei falando da minha experiência, como que foram esses 8 meses, né? Como que eu tenho lidado com esta perda. Embora, quero dizer para você que cada um enfrenta de um jeito a perda de um familiar, um amigo, ou até mesmo uma esposa, uma pessoa que se ama muito. E eu quero dizer que nem todos reagem da mesma forma, da mesma maneira, nem todos eles enfrentam da mesma forma, da mesma maneira. E eu quero sempre aqui utilizar alguns versículos bíblicos. Por quê? Porque isso me ajudou muito, tá? Essa parte espiritual me ajudou muito. Por exemplo, eu quero falar do versículo que está em Salmos, capítulo 103, o Salmo 103, versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, Deus, o Pai, o Criador, o Eterno, ele conhece a minha estrutura, ele conhece a sua estrutura, ele conhece a estrutura de cada um, ele sabe como cada um é. E tem também em Provérbios, capítulo 14, versículo 10, o coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Isso quer dizer o seguinte: cada um tem a sua experiência, cada um reage de uma forma, de uma maneira. Então não existe uma regra para isso. Ou seja, todos vão reagir da mesma forma, todos vão reagir da mesma maneira. Não, não é assim, não é dessa forma. Até porque existem várias situações. Por exemplo, a morte, ela é cercada de mistérios. Existem muitos mistérios em relação à morte. Porém, é uma realidade. Todos nós vamos enfrentar isso. Porém, existem situações. Por exemplo, o curso natural da vida é o seguinte: a pessoa, por exemplo, ela nasce, né? Ela cresce, ela casa, ela tem filhos, netos, e depois ela vai morrer. Então, de forma natural, os filhos, os netos, eles já têm essa condição, que eu digo, uma condição já da própria natureza, superar a morte do pai, do avô, porque é o curso natural da vida. Às vezes, quando a pessoa ela fica doente, ela fica enferma, e então os familiares já vão se preparando psicologicamente para a perda daquele ente querido. Porém, existem situações que são diferentes. Por exemplo, quando a mãe ou o pai perde um filho. Então, isso já não é uma coisa natural, porque o natural seria o contrário, seria o filho ou os filhos enterrarem os pais, embora que isso também cause uma dor muito grande. Mas eu peço que você
considere isso, é um curso natural da vida. Agora, quando é o contrário, que é diferente, é muito mais duro, é muito mais pesado para um pai, para uma mãe, por exemplo, enterrar um filho, perder um filho. Existem também situações que são complicadas, como, por exemplo, a situação de um suicídio. Puxa vida, muitas vezes ninguém estava esperando aquele suicídio. Existem situações de um acidente, de um ataque, de um infarto fulminante. Os familiares, os amigos não estavam esperando. Então, há aquela reação do primeiro impacto. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesse primeiro vídeo. Porque qual foi o meu primeiro impacto? O que aconteceu? Por exemplo, eu não esperava o que aconteceu, porque a Tereza, ela estava saudável, ela tinha feito exames periódicos há pouco tempo, e os exames, todos os exames davam que ela estava bem. A única coisa é que ela tinha um pouquinho de pressão alta, mas tomava um remédio para controlar, tomava de manhã e ficava normal. Ela tinha a pressão dela normal, em Portugal fala a tensão dela normal. Então, uma pessoa saudável, uma pessoa feliz, estava trabalhando, nós estávamos vivendo bem. Acredito que eram os melhores momentos da nossa vida, tanto é que eu levava ela para o trabalho e também apanhava ela no trabalho. Então, nesse dia, foi uma segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020, no dia anterior, no domingo, nós estávamos juntos, assistimos uma partida de futebol, fizemos um jantar juntos, enfim, estava tudo normal. Levei ela para trabalhar na segunda-feira e quando deu por volta de 2 e pouca, 3 horas, eu apanhei ela no trabalho, porque nós havíamos combinado assim, como eu trabalho com um aplicativo. Então eu falei para ela, olha, amor, não precisa você ir de autocarro, né? Porque em Portugal fala autocarro, não precisa você ir de ônibus, porque eu levo você e apanho você. Mesmo que eu esteja na hora que você sai, eu esteja com o cliente, eu esteja um pouco longe. Aí ela falou assim, não, tudo bem, eu falo para você que eu saí, ela falando para mim, eu falo para você que eu saí e eu vou fazendo uma caminhada, vou caminhando em direção à casa e você me pega então no meio do caminho. E foi o que aconteceu nesse dia. Deixei ela em casa e, ou seja, voltei para o trabalho. Trabalhando. Embora eu achei aquele dia um pouco estranho. Por quê? Porque quando dava por volta de 7 horas da noite, ela já ligava, olha, o jantar está pronto, você já vai vir para jantar, já estou fazendo a janta. E esse dia ela não ligou, mas eu não liguei para ela e quando cheguei em casa encontrei aquela cena, a cena dela, enfim, estirada na cozinha, enfim, toda aquela cena. E qual foi o primeiro impacto? O primeiro impacto é você não acreditar naquilo que você está vendo. Você não acredita que aquilo ali aconteceu. Porque normalmente você pensa o seguinte, bom, isso acontece com os outros, isso acontece na vida dos outros, isso nunca vai acontecer comigo, isso nunca vai acontecer com a minha família. Então, de uma forma até inconsciente, você pensa assim, dessa maneira. Você às vezes assiste um noticiário, você assiste um jornal e você vê isso acontecendo diariamente, mas com outros.
na vida de outras pessoas. E você diz assim, bom, no seu inconsciente, está acontecendo longe da minha família, está acontecendo longe da minha casa. Porém, quando acontece dentro do seu lar, ou na sua casa, ou com alguém da sua família, então o primeiro impacto é você não acreditar. Você não acredita que aquilo ali aconteceu. Até você acreditar, demora um tempo. Demora um tempo, exatamente. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não conseguia acreditar. Eu não conseguia acreditar que aquilo ali havia acontecido, mas estava ali diante de mim. Então, se por um lado eu não acreditava, por outro, a cena estava ali, a situação estava ali, então tinha que tomar uma atitude, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, o que eu fiz? Imediatamente tentei ligar para sair, chamei ajuda, liguei para a emergência e avisei, enfim. Mas o primeiro impacto é esse, é você não acreditar. Você não acredita naquilo, porque você deixou a pessoa bem, a pessoa estava bem. Então eu não sei se você que está assistindo esse vídeo, você já teve uma situação como esta, de você de repente conversou com a pessoa durante o dia ou à noite, a pessoa estava bem e de repente você se depara com a notícia de que a pessoa morreu, você se depara com aquela cena, a pessoa morta, e você diz assim, eu não consigo acreditar, isso não aconteceu, isso não aconteceu, não é possível que isso tenha acontecido, não é real, isso é um sonho, um pesadelo, alguma coisa nesse sentido. Então, o primeiro impacto para mim foi exatamente esse, não acreditar naquilo que estava acontecendo. Eu vou gravar outros vídeos falando a respeito disso e como que eu tenho reagido. Isso não quer dizer que você vai reagir como eu reagi, que você vai enfrentar como eu enfrentei. De repente você vai reagir até de uma forma muito mais forte. De repente você vai superar isso com muito mais força do que eu, ou não. Cada um tem a sua estrutura e cada coração conhece a sua amargura. Então, no próximo vídeo, eu vou falar mais a respeito disso, mas o primeiro impacto é você não acreditar. Que Deus continue abençoando a todos e espere o próximo vídeo. Um forte abraço e vamos em frente.